Louvado seja o nome do Senhor em todo tempo. Seja engrandecido o Pai através das tuas misericórdias. Hoje vamos para o livro de Levítico, terceiro livro de Moisés, que começa se falando dos holocaustos, porque os holocaustos eles eram feitos para expiação, para verificação do cumprimento das leis de Moisés. E a partir do capítulo 2 de Levíticos começa a falar das ofertas de manjares, dos sacrifícios pacíficos, o sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes, o sacrifício por ignorância da congregação, dos príncipes, de qualquer pessoa. Então, no capítulo 4 é um capítulo para ensinar como que eles faziam esses holocaustos, como que eles faziam esses sacrifícios para serem remidos os pecados. Sacrifício pelos pecados ocultos, pela ignorância, pelo sacrilégio, pelos voluntários, explicando o que era a lei do holocausto. Capítulo 6 de Levítico, versículo 13, nos diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Significa que em todo tempo teria sacrifício para o Senhor Deus. Oferta de manjares pelo pecado, pelos sacerdotes, pela culpa, as pacíficas. Então eles tinham muita disciplina e eles eram muito tementes em relação a isso e seguiam mesmo a lei. Deus proíbe comer a gordura e o sangue, fala sobre a porção dos sacerdotes, a consagração de Arão com os seus filhos. Então o capítulo de Levítico é um livro para ensinar, falar muito sobre os holocaustos, sobre os manjares, sobre as ofertas e sobre os sacrifícios, de saber diferenciar o que é puro do que é impuro. A distinção bíblica entre puro e impuro não tem nenhuma relação com higiene. Em vez disso, é a maneira como Deus designou a diferença entre aquele que pode receber a presença de Deus e aquele que não pode. Apenas as pessoas, animais e objetos designados como puros poderiam entrar no tabernáculo e só depois no templo, como parte de um culto a Deus. Rituais específicos eram instituídos por Deus para tornar essa pessoa pura e separar aquele que era impuro. A designação de puro ou impuro também envolve uma distinção entre o caráter e o comportamento ético, que é aceitável a Deus, aquele que é santo, e o inaceitável, que é o profano. Jesus claramente nos ensinou que o caráter da pessoa determina se ela é ou não pura e se ela pode ser recebida na presença de Deus. Em razão da natureza espiritual do caráter humano, rituais externos não podem tornar ninguém acessível à presença do Senhor. Apenas o sangue de Jesus que pode purificar todo o pecado, e somente através de Jesus que somos bem-vindos na presença de Deus. Só que naquele tempo o povo não tinha Jesus. Eles tinham uma promessa de que o Messias viria, então eles tinham a presença de Deus. Então a forma que eles faziam era esses holocaustos através da expiação de sangue, muito sangue. Tinha as leis que tornavam algumas pessoas impuras, a pessoa com lepra, a mulher quando ela dava à luz, um curado depois de sarado, falando da imundícia do homem e da mulher, o dia da expiação, o sacrifício pelo povo, os sacrifícios ilícitos, o incesto, a homossexualidade, que não eram aceitas e continuam, gente, não sendo aceitas, e viver uma vida de santidade é o que o livro de Levítico ensina o tempo todo sobre leis, sobre os sacrifícios, sobre as festas solenes, no capítulo 23, que fala do sábado, que fala da Páscoa, que fala das primícias, fala novamente da expiação. A partir do capítulo 24 fala da blasfêmia, que não pode de forma nenhuma blasfemar. Igual ao 24:16 fala: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor Jesus será morto. E quem matar alguém também será morto. Então eles eram muito atentos em relação a isso. Eles não aceitavam de forma nenhuma que blasfemasse sobre as leis e a palavra de Deus. Continua falando sobre os votos, que não há como resgatar
as coisas consagradas, igual aqui no capítulo 27, versículo 28 nos diz: no entanto, nada do que alguém dedicar irremissível ao Senhor, de tudo que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Então, nós entendemos com essa palavra de Levítico que os votos, que os sacrifícios, que os holocaustos, eles não podiam ser vendidos, eles eram tomados como herança, como um momento que você se conectava com o Senhor. E a santidade é para aquele que é separado por Deus. E eles viviam essa vida porque eles criam que eles estavam sendo santificados através desses sacrifícios. E a santidade descreve o caráter de Deus e o código para termos uma boa conduta cristã. As Escrituras revelam essa santidade e expressam o desejo do Senhor de que seus filhos desenvolvam uma santidade semelhante a Deus. A palavra santidade tem vários sentidos. Em termos de relacionamento do indivíduo com Deus, o termo significa ser separado. Deus é o Deus santo, ou é aquele que totalmente faz viver uma vida santa. Os cristãos são chamados a viver de acordo com um conjunto de princípios e padrões diferentes daqueles praticados pelo mundo ímpio, a viver uma vida pura segundo o chamado de Deus, seus mandamentos e também as suas consequências. Essa vida de retidão, daquele que é colocado à parte, é de Deus e procede de Deus. Uma vida santa é aquela que sempre escolhe fazer o que o Senhor deseja que ele faça. Cristãos obedientes são instruídos a não mais se ajustarem aos velhos desejos e aos padrões de pensamento e comportamento antigos, antes da lei. Conformar-se com uma vida de santidade exige mais do que uma vontade pessoal de mudar. Isso cabe ao Espírito Santo e só é possível através da morte de Cristo na cruz. Verdadeira santidade é exemplificada apenas em Deus, embora o Espírito Santo conceda a seus filhos o poder de buscar essa santidade. A boa nova é que, à medida de que buscamos ser santos e convidamos o Espírito Santo para habitar e trabalhar em nós, o Senhor responde purificando-nos, dirigindo-nos no Espírito Santo para trabalhar em nós, e o Senhor responde nos purificando, nos dirigindo para seus caminhos retos, para seus caminhos santos, e nos fortalecendo para enfrentar todas as tentações e não retornar à nossa vida pecaminosa. Não podemos nos tornar santos, mas se desejarmos ser santos e tivermos força de vontade em seguir a Deus, Ele vai nos transformar. O Senhor nunca ordena que façamos algo para que Ele não vá nos capacitar. Eu amo essa confirmação porque essa é a certeza que nós como cristãos temos de que nós vamos conseguir. Ele não vai fazer nada em nossas vidas e nem através de nós que Ele não esteja conosco. Então, quando nós entendemos que nós servimos um Deus que se faz presente, que está conosco, que nos abençoa, que nos guarda, nós conseguimos compreender que através da palavra, que através do Evangelho, nós vamos conseguir alcançar uma vida de comunhão, e é uma vida que é sacrificada, jejuada, aleluiada, cheia de sacrifício, cheia de holocausto, porque é nisso que eles criam. Eles criam na lei de Moisés e eles sabiam que dessa forma eles estavam em comunhão com o Pai. Amém? E que nós possamos aprender com o livro de Levítico nos nossos dias atuais, que quanto mais nós nos consagrarmos e meditarmos na palavra, mais cheios do Espírito Santo nós vamos estar. Amém? Compartilha essa palavra, seja abençoado na prática dessa palavra e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.